Este é o programa de janeiro de 2018 do JW Broadcasting. Como o irmão Mark Numera explicou no mês passado, o corpo governante aprovou que a reunião anual seja transmitida todos os anos como um programa mensal do JW Broadcasting. Desta forma, as equipas de tradução ao redor do mundo serão capazes de disponibilizar este programa em muitas mais línguas. A última reunião anual foi muito especial. Realizou-se a 7 de outubro de 2017. Uma vez que incluiu a dedicação de muitos edifícios da filial dos Estados Unidos e também da nova sede mundial, o programa foi transmitido a partir do auditório de Bethel, em Warwick. O irmão Geoffrey Jackson, do corpo governante, foi o presidente. O programa a que vão assistir é composto das partes da reunião relacionadas com a dedicação. Tenho a certeza de que vão gostar do programa. Vamos começar por vos fazer uma pergunta. Na realidade, foi o corpo governante que me pediu para vos fazer esta pergunta. Se o irmão que fez a oração inicial deste programa tivesse dito: "Oramos pela vindicação do teu nome", como é que vocês teriam reagido? Oh não, coitado do irmão! Bem, a verdade é que, ao longo dos anos, temos tido o cuidado de dizer a santificação do nome de Jeová e a vindicação da sua soberania. Mas será que é errado dizermos que o nome de Jeová pode ser vindicado? Em 1965, a revista Despertai respondeu que sim, que isso era errado. E depois, em 1995, a Sentinela voltou a enfatizar que, uma vez que ninguém está a pôr em causa o nome de Jeová, não há necessidade de vindicar o seu nome. Mas quanto mais analisamos este assunto, mais vemos a necessidade de ajustar o nosso entendimento. Vamos pensar nas palavras ligadas a esta questão. Antes de mais, o que é que significa a palavra santificar? Significa tornar santo ou tratar algo como santo. E é muito apropriado que oremos pela santificação do nome de Jeová. Foi exatamente o que Jesus nos disse para fazer. Santificado seja o teu nome. Fiquem descansados, não há nenhum ajuste a fazer em relação a isso. Então, e a palavra vindicar? Normalmente está relacionada com a ideia de ilibar uma pessoa ou provar que ela agiu corretamente numa coisa que fez. Talvez a pessoa fosse criticada, mas depois ficou provado que ela tinha razão. Então, e a palavra nome? Será que se refere apenas a uma identificação ou a um rótulo? Não é o que acontece na Bíblia, pois não. Muitas vezes, refere-se à reputação de uma pessoa, não apenas ao nome que a identifica. Por exemplo, em Provérbios 22:1 lemos: "Mais vale um bom nome do que muitas riquezas." Neste caso, nome refere-se à reputação da pessoa. Vamos pensar um pouco. O que é que Satanás tem vindo a criticar ao longo do tempo? Bem, antes de mais, ele criticou a reputação de Jeová, o nome dele, e além disso criticou a legitimidade da soberania de Jeová, ou por outras palavras, a sua forma de governar. Ou seja, na realidade, tanto a reputação de Jeová como a sua forma de governar têm de ser vindicadas. Satanás tem tentado difamar o nome santo de Jeová de várias formas. Uma é por retratá-lo como um Deus vingativo e cruel. Nas igrejas da cristandade, até se acredita que Deus queima pessoas no inferno de fogo. Na Bíblia, vemos como Satanás insinuou que Jeová é um mentiroso que escolhe não dar coisas boas às suas criaturas. Bem, nesse caso, vemos que o nome de Jeová precisa, de facto, de ser ilibado, ou, por outras palavras, vindicado. Resumindo, a soberania de Jeová precisa, sem dúvida, de ser vindicada,
como sempre dissemos. No entanto, o seu nome, ou a sua reputação como um Deus de amor, também tem de ser vindicado. Sendo assim, não é errado dizermos que estas ações de vindicação da soberania de Jeová e de vindicação do seu nome levam à santificação do seu nome. Por esta altura estarão a pensar, o que é que isso significa? Em termos simples, não é errado dizer que oramos pela vindicação do nome de Jeová, porque a reputação dele precisa, efetivamente, de ser limpa. E é um grande privilégio podermos fazer parte disso. Que maneira de iniciar! Arrancamos logo com um novo entendimento. E isto foram apenas as palavras iniciais do Presidente. Foi só a introdução. O que mais temos no programa? De certeza que estamos ansiosos para ver o que nos espera. Bem, no que diz respeito à parte do programa sobre a dedicação, com certeza vocês compreendem que é completamente impossível para nós contar cada história ou contar cada experiência sobre como os nossos irmãos e irmãs sentiram a ajuda de Jeová, tanto a nível pessoal como no trabalho de construção em si. Daqui a apenas alguns momentos, vamos ter a oportunidade de ver um vídeo que foi especialmente preparado para nos contar algumas destas histórias. Mas este vídeo foca-se principalmente no que aconteceu durante a construção aqui, em Warwick. Mas, antes de vermos o vídeo, o corpo governante pediu-me para expressar apreço, em nome de todos os seus membros, por um grupo muito especial de irmãos e irmãs. De quem é que estamos a falar? Dos milhares de irmãos e irmãs que estiveram a trabalhar em todos os outros projetos de construção ou projetos de renovação que decorreram ao mesmo tempo que o projeto de Warwick. Às vezes, focamos-nos apenas em Warwick, mas todos estes irmãos e irmãs também tiveram de fazer grandes sacrifícios. Alguns desses projetos eram enormes. Um deles foi Wallkill. Temos mais de 102 mil metros quadrados de instalações que foram renovadas ou remodeladas em Wallkill. Além disso, foram acrescentados mais 302 quartos. Isso exigiu a instalação de 25 mil placas de reboco. E também a instalação de mais de 137 mil metros de fios e cabos elétricos. Para além disso, criaram-se escritórios para mais 240 pessoas. Quando somamos todos os irmãos e irmãs que estiveram envolvidos neste projeto de Wallkill, chegamos a um número total de mais de 6 mil pessoas. A certa altura, os irmãos iniciaram um programa de trabalho aos sábados que tinha por objetivo dar apoio extra ao projeto. O número de betelitas, que apesar de todas as suas outras designações, apoiou no seu tempo livre este trabalho aos sábados, foi de 1544. Eles dedicaram mais de 10 mil horas ao projeto. E tivemos ainda 937 voluntários que vieram de 20 estados diferentes nos Estados Unidos e contribuíram com cerca de 18 mil horas de trabalho. Portanto, houve muito trabalho envolvido na renovação e construção em Wallkill. Mas então, e a qualidade desse trabalho? Foi inferior? Não. Na verdade, a residência F e o edifício de escritórios em Wallkill receberam 4 Globos Verdes, o prémio mais elevado da instituição Green Building Initiative, ou GBI. Isto foi em 2015. Na altura, um diretor de projeto da GBI disse: dos 23 edifícios nos Estados Unidos que foram classificados com 4 Globos Verdes desde 2006, o edifício de escritórios em Wallkill teve a pontuação mais elevada, 94%. É claro que desde 2015 houve outros edifícios que também receberam a classificação de 4 Globos Verdes. Mas lembrem-se de que entre esses edifícios estão os 7 edifícios aqui em Warwick, sem exceção. Podíamos ficar aqui o dia todo a falar sobre como Jeová abençoou o projeto do Wallkill, mas vamos ver só um exemplo. O projeto dos refrigeradores das impressoras, que começou em dezembro de 2010. Os irmãos disseram-nos que era fundamental que os novos refrigeradores estivessem operacionais na primeira semana de julho, o mais tardar. Mas havia um problema, porque os irmãos não queriam que a impressão fosse interrompida.
Vejam como um dos irmãos recordou o que aconteceu. Ele disse: a meio de junho, os refrigeradores tinham de estar a funcionar em julho, a situação começou a tornar-se crítica, porque não havia resposta da parte dos especialistas do fabricante dos refrigeradores. Apesar de o departamento de compras ligar repetidamente para o fabricante, não conseguiu que ele garantisse que ia cumprir o nosso prazo. O que é que os irmãos fizeram? Bem, eles oraram fervorosamente sobre o assunto. O que é que aconteceu? O irmão conta. Uns dias depois, telefonaram-me a dizer que estava um representante do fabricante dos refrigeradores à minha espera na recepção. Ele queria ver o que tínhamos feito até então e dar-nos uma lista do que precisávamos de fazer, de forma a cumprir o prazo. Explicámos que a nossa parte estava feita e que precisávamos de ter tudo pronto 2 semanas mais tarde. Ele pediu para ir ver as instalações. Ao andar pela gráfica, ele ficou espantado. Disse que nunca tinha visto umas instalações assim em 20 anos de trabalho na área e que estava pronto para começar a trabalhar de imediato. Depois, à medida que o espanto dele aumentava, o senhor disse ao irmão: olhe, quem é que são os vossos isoladores? Quero contratá-los. Bem, o irmão explicou, e fez bem, que só mais tarde é que lhe disse que a maior parte do trabalho tinha sido feito por irmãs, muitas delas sem qualquer experiência. Ele não disse isso ao senhor porque tinha medo de que ele tentasse contratá-las. O irmão contou que mais tarde conseguiu ganhar coragem e perguntou-lhe: mas o que é que o levou a vir cá à recepção naquele dia? Bem, o homem contou que tinha recebido uma chamada urgente de um outro cliente numa localidade ali próxima e por isso tinha decidido passar por Wallkill no caminho. Depois disse: a chamada urgente acabou por ser um falso alarme. O refrigerador começou a trabalhar dentro do prazo e tudo funcionou conforme planeado. E isto é só um de muitos exemplos. Acreditem, mandaram-me resmas de papel com experiências. Peço desculpa por não poder contá-las a todas. Mas ouvimos vez após vez irmãos a expressarem como apreciaram a oportunidade de trabalhar não só no projeto de Wallkill, mas também noutros projetos. Eles contam que sentiram a mão de Jeová a abençoá-los, até porque muitos venderam a casa, simplificaram a vida ou deixaram-na em suspenso para poderem estar aqui conosco. Portanto, a todos os irmãos e irmãs que estiveram a trabalhar em todos os outros projetos, queremos dizer-vos: obrigado. Obrigado do fundo do coração. Agora, vamos ter a oportunidade de ver um vídeo que vai incluir uma entrevista com a CPC. O que é a CPC? A Comissão do Projeto de Construção, que organizou o trabalho aqui em Warwick. Isaiah chapter 40 and verse 12 gives us a glimpse into Isaías 40:12 dá-nos um vislumbre do poder e do alcance da mão de Jeová. Esse versículo diz que Jeová mediu as águas na concha da sua mão. Sim, ele pode medir o universo com o palmo da mão. Isso ajuda-nos a entender e a apreciar melhor o que Jeová consegue fazer para realizar a sua vontade. Portanto, quando olhamos para o maravilhoso projeto de Warwick, vemos como a mão de Jeová esteve envolvida em tudo o que lá aconteceu. Talvez se lembrem de que há um ano entrevistámos os 5 irmãos que faziam parte da comissão do projeto de construção. Esses irmãos supervisionaram e coordenaram o trabalho em Warwick e explicaram-nos como é que foi trabalhar nesse projeto. Bem, neste programa especial de dedicação, vamos voltar a entrevistar os mesmos irmãos e desta vez eles vão contar-nos experiências deles e de outros que os convenceram de que a mão de Jeová esteve neste projeto. Temos experiências emocionantes sobre pessoas que fizeram grandes sacrifícios para ajudarem neste projeto e sobre como as famílias as apoiaram. Também temos boas experiências sobre como vimos a mão de Jeová no trabalho realizado. E por fim, temos experiências sobre como Jeová usou descrentes e sobre o impacto que o trabalho realizado teve neles. Muito bem, vamos começar por falar sobre como os que trabalharam neste projeto viram a mão de Jeová. Rich,
Podes contar-nos o que aconteceu a alguns desses irmãos? Apesar do mau tempo, das longas viagens, de dificuldades na vida e de trabalhos difíceis, os nossos irmãos manifestaram os aspectos do fruto do Espírito. Era evidente no trabalho deles que Jeová estava a apoiá-los e a motivá-los. Isso tornou este projeto muito especial. Houve um casal que avaliou a sua situação financeira e concluiu que ia conseguir passar um máximo de 3 semanas a trabalhar no projeto. E assim foi. Mas durante a 3ª semana, perguntaram se eles podiam ficar a trabalhar mais uma semana. Eles oraram a Jeová e disseram: Por favor, dá-nos alegria e ajuda-nos a não estarmos ansiosos. Apesar do nosso dinheiro estar a acabar, queremos ficar mais uma semana. E ficaram. Depois dessa semana, quando iam viajar para casa, na porta de embarque do aeroporto, foi feito um anúncio a dizer que o voo estava sobrelotado. Por isso, quem estivesse disposto a esperar por outro voo receberia uma grande compensação em dinheiro. Eles aceitaram essa compensação e voltaram a ter dinheiro. Mas, acima de tudo, eles sentiram a mão de Jeová por conseguirem trabalhar alegremente naquela última semana, sem estarem ansiosos por não terem dinheiro. Nunca me vou esquecer da noite em que o Troy me telefonou a dizer o que tinha acontecido a um dos irmãos que estava prestes a chegar. O irmão estava a mudar um pneu do carro à beira da estrada, perto de casa, e a esposa dele estava a segurar uma lanterna. Um carro despistou-se, atingiu a irmã e ela morreu ali. Ele estava pronto para vir, mas depois do que aconteceu, pensámos que o irmão já não vinha e dissemos-lhe que não havia problema. Mas ele estava decidido a vir. Foi espantoso ver como Jeová o ajudou durante esse período. Tanto os superintendentes como os irmãos que trabalhavam com ele deram-lhe muito apoio. Ele disse que sentiu que a experiência de ter trabalhado em Warwick o ajudou a recuperar-se em sentido emocional e espiritual. E que sentiu a bênção de Jeová. Isso convenceu-o de que Jeová cumpre o que promete. Houve um irmão que veio durante uma semana, mas a esposa ficou em casa com um problema de saúde. Ela disse ao marido: Tu tens de ir. Tu tens de ir. É a minha maneira de mostrar que também faço sacrifícios por este projeto. Ver como Jeová orientou irmãs como esta e ver o espírito de sacrifício que mostraram fez-nos sentir que elas também estavam a trabalhar connosco no projeto. À medida que o projeto avançou e que ficou claro que só podia ser terminado com a ajuda do Espírito de Jeová, vimos uma grande mudança nos irmãos. Eles reconheceram que tinham que ser, acima de tudo, pessoas espirituais e que era preciso a bênção de Jeová. Por isso, antes das reuniões de trabalho, os irmãos oravam juntos. Era evidente para todos que só com o Espírito de Jeová é que se conseguiria terminar o projeto. Rapidamente, os superintendentes ficaram conhecidos por serem pastores e não pelas suas habilidades profissionais. Eles cuidavam dos irmãos e das irmãs e preocupavam-se com todos. Como comissão, combinamos entre nós fazer visitas de pastoreio, 3 ou 4 por mês, para além das que fazíamos aos irmãos do nosso departamento. Era comum os irmãos e as irmãs virem para a visita de pastoreio no final do dia, sujos da cabeça aos pés, cheios de frio, com luvas e gorros, mas com um grande sorriso. Nós sentíamos que Jeová nos estava a dar alegria e força para mais um dia. Foi uma experiência maravilhosa. Era como se Jeová estivesse a dizer-nos: a espiritualidade e as pessoas são mais importantes do que o trabalho. Isso ajudou-nos a ver quais deviam ser as nossas prioridades. Percebemos que cuidar dos nossos irmãos o melhor possível, em sentido espiritual e emocional, tornava-os mais produtivos do que podíamos imaginar. Eles corresponderam muito bem aos nossos esforços para manter o ambiente espiritual. Troy, e os irmãos locais? Eles também ajudaram muito. Sem dúvida. Os irmãos das congregações à volta de Warwick foram fantásticos. Muitos chegavam de manhã cedo para ajudar os motoristas dos autocarros, ajudar na limpeza e segurança dos passeios e orientar o trânsito e o estacionamento. Eles levantavam-se muito cedo, apesar das temperaturas geladas. Trabalhavam, tomavam o pequeno almoço e depois iam para o seu emprego ou tratar de outros assuntos. Mostraram um espírito de sacrifício exemplar. E outra coisa que eles fizeram, que foi extraordinária, foi ajudar no transporte de voluntários. Chegámos a ter de fazer perto de 700 viagens ao fim de semana entre Warwick e o aeroporto,
E isso foi uma situação que durou vários anos. A maioria dessas viagens foi feita pelos irmãos locais, que até usaram os seus próprios carros. Vocês deram tudo o que tinham neste projeto e viram pessoalmente a mão de Jeová ajudar-vos quando mais precisavam. Querem partilhar algumas experiências? Lembro-me de uma ocasião em que tivemos uma reunião com um membro do corpo governante sobre um determinado assunto. Foi uma boa oportunidade para perguntarmos por que razão é que ele e os outros membros do corpo governante estavam tão convencidos de que o projeto seria terminado a tempo. Ele explicou que, durante a compra daquela propriedade, foram estabelecidas determinadas condições que, para eles, serviram como uma espécie de teste. E Jeová satisfez essas condições exatamente da maneira que eles esperavam. Ele disse que, daí em diante, ele e os restantes membros do corpo governante ficaram plenamente convencidos de que era a vontade de Jeová que mudássemos de Brooklyn para Warwick. Eu senti que precisava transmitir essa mesma confiança aos irmãos que trabalhavam no projeto. Estávamos prestes a tomar decisões muito importantes. Decisões essas que, uma vez tomadas, não seriam reversíveis. Íamos gastar muito dinheiro em materiais que não poderiam ser devolvidos. Precisávamos de ter mais fé. Lembro-me de 2 ocasiões em que eu e todos os membros da equipa nos estávamos a sentir desencorajados. Em ambas as ocasiões, um membro do corpo governante visitou-nos de forma inesperada e encorajou-nos a nível individual e também como grupo. Era exatamente disso que precisávamos para continuarmos o trabalho. Vamos agora focar-nos num outro aspecto. Querem falar sobre como vocês viram a mão de Jeová na forma como o trabalho foi feito? Jeová fez com que os irmãos se tornassem não só bons profissionais, mas também verdadeiros especialistas. Era muito habitual ver os irmãos a tirarem os capacetes e a orarem em conjunto. Eles perceberam que o trabalho de construção era serviço sagrado, e ao pedirem a ajuda de Jeová, permitiam que ele os orientasse no trabalho deles. Eles tinham uma grande necessidade de ter o Espírito de Jeová para conseguirem fazer o que era preciso. Por isso, eles procuravam oportunidades para orar, antes de tentarem fazer o que quer que fosse. Era bem evidente o quanto eles se preocupavam com o projeto. Via-se que encaravam o trabalho como serviço sagrado, pela maneira como oravam e trabalhavam. Muitas vezes informávamos toda a equipa sobre uma determinada dificuldade, quer fosse uma coisa específica, quer estivesse relacionada com o projeto. Pedíamos para orarem sobre o assunto. Mais tarde, vinham ter connosco e diziam-nos: "Eu tenho orado sobre o assunto." E depois descobrimos que os familiares desses irmãos também oravam sobre isso. Recebíamos regularmente postais ou cartas de irmãos de todo o país e projetos de adoração em família, tais como desenhos feitos por crianças. Recebemos centenas de presentes. Até recebemos postais e cartas de diferentes partes do mundo, como o Japão, a Austrália e a Europa. Uma irmã da Europa até nos mandou 30 quilos de chocolate suíço. Rick, lembras-te como eram as nossas reuniões de sexta à tarde sobre desenho, coordenação e construção? Depois da oração inicial, começávamos sempre com as palavras: "Irmãos, não temos o que é preciso para trabalharmos na próxima semana. Não temos desenhos de construção suficientes." Então, o Rick começava logo a mandar e-mails e a reunir informação. Quando terminávamos a reunião às 5 da tarde na sexta-feira, dizíamos: "Sabem uma coisa? Temos o que é preciso para trabalhar até à próxima sexta." E na sexta-feira seguinte, o coitado do Rick passava pela mesma situação, outra vez, mas Jeová sempre nos deu o que era preciso. Era como se ele estivesse a dizer-nos: "Não se preocupem, eu tenho tudo controlado. Simplesmente continuem a trabalhar." Também mencionaste alguns comentários sobre como os grupos de construção foram usados e como surgiram. Certo. Tínhamos as pessoas mais qualificadas que se possa imaginar prontas para trabalhar, mas não eram suficientes. Era uma questão de números. Então a Comissão pediu-nos para descobrir como é que podíamos mobilizar de maneira organizada irmãos das congregações de todo o país. Só tínhamos uma tarde para fazer isso e eu pensei: não é tempo suficiente, não vamos conseguir. Reunimos-nos à 1:30 da tarde e às 3 da tarde já tínhamos formado aquilo que se veio a chamar o Grupo de Construção de Warwick. Jeová orientou-nos. Ele tornou claro o que era necessário fazer para cada edifício. Tivemos de fazer ajustes durante a construção? Tivemos, mas já tínhamos a estrutura.
Dividimos o país em 11 zonas diferentes. Designámos 3 irmãos em cada zona que ajudariam a escolher voluntários. E se envolvia contactá-los e explicar-lhes o trabalho que tinha de ser feito. Foi um arranjo maravilhoso. Dos 27.000 voluntários que tivemos na construção, 21.000 foram organizados e enviados para Warwick por esses 11 grupos de construção, que davam o treino inicial de que os voluntários precisavam. Assim, quando chegassem a Warwick, começavam logo a trabalhar. Olha, lembras-te do desafio que tivemos para isolar tubos? Quantos quilómetros de tubos é que temos lá? Centenas de quilómetros de tubos. Não havia muitos irmãos nos Estados Unidos que soubessem isolar tubos, e os que sabiam eram pouquíssimos para as nossas necessidades. Então, os irmãos responsáveis pela construção disseram: "Não deve ser assim tão difícil. Vamos ensiná-los." Portanto, penso que 1 ou 2 irmãos vieram a Betel e viram como se fazia. Depois, começou-se a treinar voluntários em salões do reino ou em casas de irmãos. Ao todo, 2.000 voluntários aprenderam a isolar tubos. A maioria eram irmãs. Os voluntários fizeram todo o trabalho de isolamento de tubos. E foi um trabalho de muita qualidade. É verdade. Eu acho que isso mostra muito bem o papel que as irmãs tiveram no projeto. Todas desempenharam um papel muito importante. Vimos o Espírito de Jeová na maneira como elas nos ajudaram a resolver problemas e a realizar o trabalho. Com o treino que lhes foi dado, os irmãos perceberam rapidamente que trabalhar em segurança e manter a espiritualidade era, acima de tudo, uma responsabilidade pessoal. A segurança pessoal é uma responsabilidade que temos perante os nossos irmãos e as nossas famílias e perante Jeová, que é a fonte da vida. Entretanto, houve vários descrentes envolvidos neste projeto. Como é que eles viram a mão de Jeová? Estávamos reunidos com algumas autoridades para falar sobre um aspecto específico do projeto, mas tínhamos opiniões diferentes das deles sobre o que era preciso fazer e não conseguimos chegar a um acordo. Nessa altura, percebemos que fazer uma abordagem técnica a essas autoridades não ia funcionar. Então, pusemos os nossos planos de lado, fizemos uma oração em silêncio e depois perguntamos: o que é que podemos fazer a respeito daquilo que vos preocupa? O que é que vocês querem que façamos? Isso mudou o tom da conversa. Deixou de ser uma conversa técnica e passou a ser uma conversa amigável, cujo objetivo era chegar a um acordo. Finalmente, chegámos a uma solução que eles aceitaram. Algumas semanas mais tarde, voltámos a reunir-nos com as mesmas autoridades por causa de outro assunto. Mas, antes que pudéssemos apresentar o assunto que nos levou lá, eles elogiaram-nos muito pela maneira como a reunião anterior tinha corrido. Nós olhámos uns para os outros porque achámos que não tinha corrido assim tão bem. Mas eles disseram que sentiram que os tínhamos tratado com dignidade e que apreciaram muito trabalhar connosco. Portanto, ficou claro para nós que este projeto não se limitava a assuntos técnicos, mas envolvia também mostrar que era Jeová que estava a orientar as coisas por meio da forma como lidávamos com as autoridades. Tínhamos um caminhão-cisterna que estava a ser reparado numa oficina. E esse caminhão era muito importante porque, a partir das 4:30 da manhã, os irmãos precisavam de abastecer as máquinas para trabalhar durante o dia. Os irmãos telefonaram para a oficina para ir buscar o caminhão, mas o senhor disse: "Desculpem, estamos fechados. Mas onde é que estão a trabalhar?" E nós dissemos: "Em Warwick, com as testemunhas de Jeová." Ele disse: "Então não há problema. Vou deixar-vos o portão aberto e as chaves do caminhão. Eu confio em vocês." Uma manhã, o motorista de um dos autocarros chegou atrasado e explicou que o autocarro que lhe tinha sido atribuído não era o correto, e o responsável disse que ele tinha de voltar para trás e trocar de autocarro. Ele contou-nos que ficou tão aborrecido que lhe disse: "Estas pessoas trabalham para Deus. Não são pagas, mas têm de chegar a horas." O motorista disse aos irmãos: "Eu sei que um dia vou ser testemunha de Jeová e servir o meu Deus Jeová." E depois levou-os para a obra. Um irmão que estava na pregação começou a apresentar a mensagem ao senhor, que o interrompeu com a pergunta: "Você já esteve em Warwick?" O irmão ficou surpreendido e disse: Não se pode ir a Warwick, aquilo está em obras." O senhor disse: "Eu já lá estive a trabalhar e era tudo muito limpo e organizado. E as pessoas eram as mais simpáticas que eu já conheci. Foi a melhor experiência de trabalho que eu já tive."
Um dos trabalhos era puxar um cabo principal de alimentação elétrica para um dos edifícios. Era um trabalho muito técnico que estava agendado para o dia 24 de dezembro. O fornecedor queria supervisionar o trabalho, mas estava contrariado por ser naquele dia. Nós dissemos: desculpe, mas tem de ser nesse dia. Nós temos prazos a cumprir. Ele perguntou: mas quem é que vai fazer o trabalho? Nós respondemos: como sabe, temos muitas mulheres a trabalhar neste projeto e vão ser elas a fazê-lo. Ele disse: não acredito. O cabo é muito pesado, não pode tocar no chão e é muito frágil até estar dentro da conduta. Eu não ia trabalhar amanhã, mas vou dizer à minha esposa que venho cá. Ele apareceu no local e, como sempre, as irmãs fizeram um trabalho fantástico. Lembras-te de quanto tempo elas demoraram a fazer 2 isso? horas. Elas puxaram o cabo em 2 horas. Foi fantástico. Ele nem conseguia acreditar no que estava a ver. Nós contratámos um dos maiores empreiteiros do estado de Nova Iorque para executar uma parte significativa do trabalho. Quase no fim do projeto, o responsável da empresa disse-nos: quando vocês se reuniram connosco e nos disseram o que iam construir, o tamanho do projeto, os prazos que tinham e que o trabalho ia ser feito por voluntários, nós ficámos muito contentes por aceitar o contrato. Mas quando vocês saíram, nós literalmente rimos-nos de vocês. Sabíamos que era impossível completarem a construção num prazo tão curto e ainda para mais com voluntários. Achámos que ia ser um desastre. Mas agora já não nos estamos a rir de vocês. Eles viram a mão de Jeová no projeto. Queremos agradecer-vos a todos por estas experiências encorajadoras. Faz-nos pensar em Isaías 59:1, que nos lembra que a mão de Jeová não é demasiado curta para cumprir a sua vontade. E isso foi bem evidente neste projeto. E eu sei que vocês, tal como nós, gostariam de agradecer a todos os que ajudaram neste projeto. Os que trabalharam na obra, os irmãos locais, os que apoiaram a partir de casa e a todos os que oraram a favor deste projeto. Nós apreciamos essa ajuda. E queremos também agradecer-vos a vocês pelos sacrifícios que vocês e as vossas esposas fizeram durante o projeto. Outra evidência de que a mão de Jeová esteve no projeto é a vossa amizade e a maneira como lidaram uns com os outros. Isso mostra que o Espírito de Jeová atuou em vocês. Mas, em última análise, o nosso agradecimento vai para Jeová por tudo o que aconteceu, pois sabemos que o sucesso deste projeto deve-se a Ele. E estamos muito gratos por termos tido a oportunidade de ver a mão de Jeová em ação, na forma como tudo aconteceu. Estas experiências são maravilhosas, não são? Se alguns dos que estão aqui de visita conhecerem alguém que trabalhou no projeto, não deixem de lhe perguntar: como é que sentiu a mão de Jeová a ajudá-lo pessoalmente e no projeto? Talvez fiquem surpreendidos com as histórias que vão ouvir se fizerem essa pergunta. Bem, agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Um teste interativo para vermos quem está aprovado para continuar a assistir ao programa. Então, o que queremos que façam, antes de mais, é responder esta pergunta: quantos edifícios é que estão a ser dedicados hoje? E depois, ponham-nos por ordem alfabética. É óbvio que não vos vamos pedir isso. Com certeza, essa ansiedade que sentiram vai passar quando virem o próximo vídeo, que nos vai mostrar quais são os edifícios que estão a ser dedicados. Para apoiar as atividades do Reino, tem sido necessário expandir as nossas instalações nos Estados Unidos. Esta expansão incluiu a construção da nova sede mundial em Warwick e de outros 15 edifícios, que serão dedicados na reunião anual de 2017. Vamos fazer uma visita a cada um desses edifícios e ver como eles nos ajudam no nosso serviço pelo Reino e, acima de tudo, como dão louvor a Jeová. Os vídeos são cada vez mais importantes na nossa adoração a Jeová e, por isso, como nunca antes, é preciso produzi-los rapidamente e em grande quantidade. Há 5 anos, os serviços de áudio e vídeo produziam por ano um filme e alguns vídeos mais curtos. Mas em 2016, produziram-se mais de 350 vídeos. Em Patterson, já existiam 3 estúdios de dimensões relativamente pequenas. Mas para se poder produzir mais vídeos ao mesmo tempo, era preciso um espaço maior
com vários estúdios. No início de 2015, foi comprado um armazém em Mount Ebo, a poucos quilómetros de Paterson. Este edifício, que foi inicialmente construído para ser um armazém de medicamentos, tinha mais de 6.500 metros quadrados de área. O armazém foi convertido num estúdio dividido em 3 espaços, um maior e 2 mais pequenos. As obras de renovação acabaram em dezembro de 2016. A necessidade de produzirmos vídeos não está a diminuir, está a aumentar. Para 2017, agendamos a produção de 420 vídeos, relacionados com vários aspectos da organização. Por isso, foi necessário aumentar o número de pessoas e as nossas instalações, para dar vazão a todo o trabalho. E como vemos, Jeová deu-nos irmãos e irmãs, dádivas em homens e em mulheres, que nos têm ajudado a produzir a música lindíssima que temos. E também vídeos que nos tocam o coração e a mente. A 1,5 km de Mount Ebo foi comprado um edifício com uma área de 1.100 metros quadrados, que foi transformado numa carpintaria para criar adereços e cenários. Também foi comprado e renovado um conjunto de apartamentos chamado Mountain View Apartments, onde vivem 100 betelitas. A superintendência das congregações, a organização das reuniões, a designação de território e outros aspectos da obra de pregação são supervisionados pela Comissão da Filial com base em recomendações do Departamento de Serviço. Para acomodar os departamentos que têm essas responsabilidades, foi preciso expandir as instalações da filial dos Estados Unidos em Wallkill. A maioria dos trabalhos de expansão do projeto de Wallkill terminou em novembro de 2015. Isso incluiu a construção de novos edifícios residenciais, da nova garagem F e de um novo edifício de escritórios. A área total dos edifícios que foram construídos ou renovados é de cerca de 103.900 metros quadrados. É preciso lembrar que, durante a construção destes edifícios, todos os departamentos continuaram a funcionar. Eu sei que para os trabalhadores a construção pareceu demorar muito, mas para nós o tempo passou a voar. Foi incrível. Eles não trouxeram apenas competências e experiência. Trouxeram zelo, trouxeram alegria, trouxeram uma atitude positiva que nunca perderam, apesar de o trabalho ser muito exigente. Isso gerou apreço e zelo em todos os que estiveram em contacto com eles. Há cada vez mais pessoas a usarem ferramentas como as aplicações JW Library e JW Language para ler, estudar e ensinar a Bíblia. Por causa desse aumento, surgiu a necessidade de haver mais engenheiros informáticos e outros colaboradores que projetem, desenvolvam e testem aplicações. No complexo residencial de Rivercrest em Fishkill, foi criado um espaço para esses voluntários trabalharem e viverem. Outra preocupação séria da filial dos Estados Unidos é cuidar dos membros mais idosos da família de Betel. Para se prestar cuidados a esses irmãos, em 2016 foi concluída a construção de 2 edifícios. Nestes edifícios, prestam-se cuidados domiciliares a estes queridos irmãos da nossa família de Betel. Estamos rodeados de irmãos maravilhosos, muito trabalhadores e que se preocupam muito conosco. Isso emociona-me. Uma das bênçãos é estarmos com velhos amigos. É um convívio constante. Jeová tem cuidado muito bem de todos. Os cuidados que os nossos queridos idosos recebem são extraordinários. Os nossos colaboradores preocupam-se muito e há uma razão para isso. Eles veem os idosos como Jeová os vê. Em Isaías 46:4 ele diz-nos: até à vossa velhice irei carregar-vos. Foi assim que Jeová os ensinou a tratar os idosos. Portanto, eles estão num ambiente muito amoroso. Para se guardar materiais de construção, em 2014 foi comprado um armazém com mais de 20.000 metros quadrados em Montgomery, no estado de Nova York. Foi neste armazém que as casas de banho para as residências de Warwick foram pré-fabricadas para se acelerar a construção. Este armazém
ainda é usado quer pela filial dos Estados Unidos, quer pela sede mundial. Em 2014, foram comprados 2 hotéis, o Newburgh Center A e o Newburgh Center B. Uma vez que é fácil chegar às 3 filiais a partir destes hotéis, eles têm sido usados para hospedar trabalhadores temporários e pessoas que vêm visitar Betel. Estes hotéis foram de grande ajuda para os trabalhadores. Antes, eles tinham de fazer uma longa viagem de autocarro desde Brooklyn e já começavam o dia cansados. Mas ao ficarem nestes hotéis, já podiam descansar mais e assim conseguiam ser mais produtivos. Quando pensamos nos sacrifícios que eles fizeram, sentimos um grande amor por eles. Para trás, eles deixaram casas, empregos, negócios, famílias, amigos e até animais de estimação. Nós tentávamos agradecer-lhes, mas eles é que nos agradeciam pelo privilégio de terem vindo para cá, apesar de terem sido eles a fazer os sacrifícios. O exemplo deles encoraja-nos a todos. A ideia de transferir a sede mundial para Warwick já tem mais de 8 anos. Foi nessa altura que se comprou este terreno, com mais de 100 hectares, 80 km a noroeste de Brooklyn. Alguns dos motivos de ser vantajoso estar em Brooklyn perderam a importância. E só o facto de estarmos numa cidade que cresce constantemente trazia-nos cada vez mais inconvenientes e gastos. Mas mesmo assim, muitas vezes dou comigo a pensar que a verdadeira razão de termos saído de Brooklyn foi aquilo que o corpo governante sempre nos disse. Eles estão convencidos de que o Espírito de Jeová os orientou a sair de Brooklyn e a vir para aqui, para Warwick. E sabemos que um dia vamos olhar para trás e perceber todas as outras razões que Jeová tinha. No terreno de Warwick havia vários edifícios abandonados que tinham de ser demolidos. Depois de o terreno estar limpo e de o projeto ter sido aprovado, a construção começou no dia 29 de julho de 2013. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Por dia, havia cerca de 4.000 trabalhadores na obra. No total, mais de 27.000 passaram pela construção. Todos os irmãos de Betel, incluindo os membros do corpo governante e de cada um dos departamentos, estavam unidos em fazer deste projeto um sucesso. Houve desafios, mas foram sempre resolvidos num ambiente de paz e amor, entre outras qualidades cristãs. Isto é um milagre dos nossos dias. Especialmente quando pensamos num mundo dividido em que vivemos, sentimos orgulho em fazer parte desta organização. Lembro-me de quando fui a Warwick pela primeira vez depois do fim das obras. Foi um misto de alegria e tristeza. Alegria, porque os edifícios estavam prontos. E tristeza, porque já não se via aquele cenário bonito a que nos habituamos. Um mar de gente vestida com coletes refletores de cores vivas. Isso deixava-nos tristes, com um nó na garganta. Cada pessoa tinha uma linda história de sacrifício a favor do reino e deixou-nos com saudades. O ambiente aqui em Warwick é lindíssimo. É sossegado e relaxante. Ajuda-me a apreciar melhor a criação de Jeová. É maravilhoso estarmos aqui e agradeço a Jeová por este privilégio. Warwick é um complexo de 8 edifícios, uma construção com cerca de 140.000 metros quadrados. Há 4 prédios residenciais com 569 quartos. Existe ainda uma residência com 21 quartos em Sterling Forest, uma localidade próxima. Não muito longe, em Tuxedo, encontramos o Departamento de Engenharia e Informática e o estúdio do Broadcasting, onde todos os meses se produz o programa mensal, agora disponível em mais de 130 línguas. O edifício de escritórios e serviços é o centro de toda a atividade da sede mundial. Também é neste edifício que encontramos 3 exposições, onde se podem fazer visitas autoguiadas. A exposição A Bíblia e o Nome Divino exibe Bíblias raras e mostra como o nome de Deus foi preservado na Bíblia. A exposição Um Povo para o Nome de Jeová apresenta a história das testemunhas de Jeová com ajudas visuais. E a exposição A Sede Mundial, Fé em Ação, explica como é que as testemunhas de Jeová se organizam para estudar, ensinar e viver segundo o que aprendem da Bíblia. Onde quer que se vá, nos Estados Unidos e até noutros países, encontra-se sempre alguém que trabalhou em Warwick.
Isso faz-nos sentir que Warwick não é só uma sede mundial, é a nossa sede mundial. Muitos disseram que depois desta experiência nunca mais iam ser os mesmos. Alguns simplificaram a vida e mudaram-se para casas mais pequenas. Outros começaram um serviço de pioneiro. Foi um testemunho, até para quem já é testemunha. Jeová procura oportunidades para abençoar o seu povo. Isso deixa-o feliz. E quando vemos as coisas do ponto de vista de Jeová e pensamos em todo o trabalho que foi feito, em todos os irmãos que se voluntariaram para esta obra, em todos os irmãos no mundo que contribuíram financeiramente, em todos os que oraram e em todos os que ajudaram os que vieram, percebemos que Jeová deve sentir-se muito orgulhoso do povo dele e vai abençoá-lo por isso. Às vezes eu tento imaginar as conversas no céu, entre os anjos e os ungidos. Penso em como eles devem estar orgulhosos de todos estes trabalhadores. E sem dúvida muitos desses anjos participaram no projeto. É provável que eles tenham ajudado várias vezes em coisas como a segurança e questões legais. Portanto, Jeová está orgulhoso de toda a sua família universal, tanto no céu como na terra. Eu acho que visitar estes edifícios vai fortalecer os irmãos em sentido espiritual. Como sabemos, eles vêm dos 4 cantos do mundo e isso vai contribuir para o avanço da pregação. Estes edifícios são lindos e fazem parte de um cenário muito bonito que dá louvor a Jeová. Mas o que lhe vai dar ainda mais louvor é a maneira como eles vão ser usados. Para honrar o nome dele, chamar a atenção das pessoas para o reino e orientar a pregação. Sim, estes edifícios vão ajudar o corpo governante a fazer coisas que vão dar cada vez mais louvor a Jeová. Agora, vamos passar naquele teste sem problemas. Não, agora está na hora de uma parte interativa do nosso programa onde podem usar as vossas vozes para louvar a Jeová. Portanto, por favor, levantem-se se puderem e vamos cantar o nosso novo cântico de dedicação. O tema deste cântico é Um Lugar que Te Dá Louvor. Nós vamos dar sempre o melhor.
Que lindo cântico! Cantaram muito bem. Podem sentar-se. Chegamos ao ponto alto do nosso programa, o discurso de dedicação. Vai ser proferido pelo membro mais antigo do atual corpo governante, o irmão Gerrit Lush. O tema do discurso é Expansão que glorifica a Jeová. A adoração a Jeová nos tempos modernos começou com pequenas coisas. Faz-nos lembrar o texto de Zacarias 4:10. Quem desprezou o dia de pequenos começos? Qual é o contexto deste versículo? No ano 537, antes da Era Comum, Jeová fez com que Ciro, o rei persa que tinha conquistado Babilônia, libertasse os israelitas que estavam lá cativos há 70 anos, abrindo assim o caminho para eles regressarem a Jerusalém e a Judá. Eles deviam restaurar a adoração verdadeira e reconstruir o templo que Nabucodonosor tinha destruído. Quantos exilados é que regressaram a Jerusalém em 537 antes da Era Comum? De acordo com Esdras 2:64, cerca de 50.000. A nota de rodapé da 6ª edição da tradução da Bíblia, feita por Isaac Leeser, indica que, incluindo mulheres e crianças, o número chegou a cerca de 200.000. No 7º mês do ano 537, o altar ficou pronto, e no ano seguinte, em 536, começaram a fazer os alicerces do novo templo. Mas, depois dos israelitas terminarem os alicerces, negligenciaram o resto da construção do templo. Os inimigos que viviam ao redor deles tentaram convencê-los a parar. E, cerca de 15 anos mais tarde, em 522, antes da Era Comum, conseguiram proibir a construção. 2 anos mais tarde, em 520, motivados pelos profetas Ageu e Zacarias, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué reiniciaram corajosamente a construção do templo, apesar da proibição que havia. Jeová declarou: Foram as mãos de Zorobabel que lançaram o alicerce desta casa, e serão as suas mãos que a terminarão. Quem desprezou o dia de pequenos começos? Diz Zacarias 4, 9 e 10. A reconstrução do templo de Jeová em Jerusalém teve um começo modesto, mas não devia ser desprezado. Afinal, envolvia a adoração verdadeira, a adoração pura a Jeová. No ano 520, viu-se o dia de pequenos começos, mas em 515, 22 anos depois do regresso de Babilônia e 5 anos depois de retomarem a construção, o templo foi terminado. Os que regressaram do exílio fizeram a inauguração ou dedicação daquela casa com alegria, conforme Esdras capítulo 6, versículos 13 a 16. Isso resultou num grande louvor a Jeová. Ele foi glorificado com a reconstrução do templo. Também houve pequenos começos na congregação cristã em Pentecostes de 33 da Era Comum. Jesus mencionou isso numa ilustração em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, no qual um homem pegou e plantou no seu campo. De facto, esta é a menor de todas as sementes, mas, depois de crescer, é a maior das plantas comestíveis e torna-se numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e encontram abrigo entre os seus ramos. Qual é o significado da ilustração de Jesus sobre o grão de mostarda? O grão representa a mensagem do reino, bem como o que resulta da pregação dessa mensagem, a congregação cristã. Assim como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, a congregação cristã teve pequenos começos, em 33 da Era Comum. No entanto, em poucas décadas, a congregação cresceu rapidamente, expandiu-se e superou todas as expectativas. Jesus mencionou que as aves do céu podiam encontrar abrigo entre os seus ramos. Essas aves simbólicas representam pessoas de coração sincero que encontram alimento espiritual
sombra e abrigo na congregação cristã. Também houve pequenos começos nos tempos modernos. Pensem na nossa primeira sede mundial. Nos tempos modernos, os estudantes da Bíblia, como éramos anteriormente conhecidos, primeiro tiveram os escritórios da sede na 5ª Avenida, número 101, em Pittsburgh, e depois no número 44 da Federal Street, em Allegheny, na Pensilvânia. No final da década de 1880, eles construíram o seu próprio edifício, que foi terminado em 1889. Ficava situado na Arch Street e ficou conhecido como a Casa da Bíblia. Por causa da expansão contínua, a sede foi transferida para Brooklyn, Nova York, nos anos 1908 e 1909. Em 1908, foi comprado o antigo hotel de Plymouth, situado na Hicks Street, números 13 a 17 em Brooklyn. Pertencia à Igreja Congregacional de Plymouth. O número 124 na Columbia Heights, que fica ali perto, também foi comprado a essa igreja, e em pouco tempo passou a ser a nova residência do pessoal da sede, que na altura tinha 30 pessoas. A essa residência foi dado o nome Betel, que significa Casa de Deus. Betel também era o nome que a igreja de Plymouth tinha dado ao seu edifício na Hicks Street. Quando esse edifício na Hicks Street foi restaurado, ficou conhecido como o Tabernáculo de Brooklyn. Tinha escritórios e um auditório. A 31 de janeiro de 1909, 350 pessoas estiveram presentes para a dedicação da nova sede. Mas também houve pequenos começos noutro sentido, em 1919, da Era Comum. A declaração sobre pequenos começos, em Zacarias capítulo 4, versículo 10, aplicou-se depois de os israelitas regressarem de Babilônia. Será que há um paralelo nos tempos modernos? Sim. No nosso século, para os cristãos ungidos, 1919 foi um dia de pequenos começos. Eles foram completamente libertados do domínio de Babilônia a Grande, que é o conjunto das religiões falsas, permitindo assim a restauração da adoração verdadeira. Já nos anos anteriores, de forma progressiva, eles estavam a ser purificados das práticas de Babilônia a Grande. De 1914 a 1919, os irmãos passaram por muitas crises e provas, mas isso acabou em 1919. O memorial da morte de Cristo foi celebrado no domingo, dia 13 de abril de 1919, com uma assistência de 17.961 pessoas em vários países. Este foi, sem dúvida, um número muito menor do que aqueles que regressaram da antiga Babilônia. E destes 18.000, apenas cerca de 4.000 relataram atividade de pregação. Muitas pessoas desprezavam os irmãos. Sim, foi um pequeno começo. Mas os irmãos tinham a aprovação de Jeová. E desde essa altura, ele tem feito com que haja expansão. Tem havido expansão em sentido material. Com o objetivo de termos mais locais de adoração, durante o ano passado foram adquiridas cerca de 1.000 propriedades, onde foram construídos novos salões do reino. E em muitos outros salões foram feitas pequenas ou grandes remodelações. Algumas filiais estão a ser ampliadas e estão a ser construídos escritórios remotos de tradução, edifícios para escolas teocráticas e salões de assembleias. Só nos Estados Unidos temos neste momento 47 salões de assembleias a ser usados. Mas também temos uma expansão no número de pessoas. Na República Democrática do Congo, tivemos 1.200.000 na assistência do memorial este ano. Só no México, 2.200.000 estiveram presentes. O ano passado, no mundo inteiro, cerca de 20 milhões assistiram ao memorial da morte de Cristo. Em média, todas as semanas, 5.300 pessoas são batizadas, tornando-se nossos irmãos e irmãs. A congregação e a nossa família mundial continuam a crescer. Mas a expansão numérica por si só não prova que temos a verdade. Outras religiões têm muitos mais membros e algumas até crescem mais rapidamente. Em todo o mundo, existem cerca de 1.500 milhões de muçulmanos, número apenas superado pelos que professam ser cristãos. Mas os números em si não provam nada. Os números não significam que estamos na religião verdadeira.
Mas quando combinamos os ensinos verdadeiros, o amor genuíno, os elevados padrões de moral, a neutralidade, dar a conhecer e santificar o nome de Deus, tudo isso combinado com o crescimento, prova sem qualquer dúvida que Jeová nos escolheu como seu povo. Se formos ao livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, encontramos a profecia que diz: O pequeno irá tornar-se 1000, e o menor uma nação forte. Eu, Jeová, apressarei isso no tempo devido. Que nação forte é esta? É a grande multidão, juntamente com os ungidos. Unidos, eles constituem a nação forte, embora sejam relativamente poucos em comparação com a atual população mundial de 7.500 milhões, segundo dados do passado mês de março. Muitos dos que nos visitam em Warwick, Wallkill ou Paterson dizem: vocês já vivem num paraíso. E dizem isso, talvez tendo em mente o companheirismo amoroso que temos entre nós e o lindo espaço que nos rodeia. E, de facto, nós vivemos num paraíso. Um paraíso espiritual. Mas o que dizer dos que nos visitam e dos que estão a ver este programa remotamente ou de outra forma? A boa notícia é que vocês também estão neste paraíso espiritual. Todos nós que pertencemos a esta fraternidade mundial vivemos neste paraíso espiritual. Então, o que é o paraíso espiritual? Envolve a nossa relação com Jeová. Envolve o alimento espiritual que usufruímos, providenciado pelo escravo fiel e prudente. Também envolve o relacionamento amoroso que temos com os nossos irmãos na congregação e com a fraternidade mundial. Inclui também as bênçãos pessoais que recebemos diariamente da parte de Jeová. O paraíso espiritual é o domínio de atividade ou o ambiente próspero e espiritualmente seguro no qual adoramos a Jeová. Não importa em que parte da terra vivamos, estamos neste paraíso desde que apoiemos ativamente a adoração de Jeová e nos esforcemos em demonstrar a nova personalidade. O paraíso espiritual começou, de forma limitada, em Pentecostes, de 33 da Era Comum. Passou por mudanças ao longo dos séculos, mas foi restaurado em 1919. O paraíso espiritual está relacionado com a aprovação divina dos ungidos, que se tornou evidente no ano de 1919. Desde então, em comparação com o primeiro século, os ungidos têm tido muito mais prosperidade espiritual. Desde a década de 1930, os que têm esperança terrestre também entraram neste paraíso espiritual. E, por fim, o paraíso espiritual vai existir por completo, em perfeição, no novo mundo. Será que apreciamos o paraíso espiritual? Satanás vai tentar destruir o nosso paraíso espiritual. Ele pensa que pode ser bem-sucedido, porque parecemos vulneráveis. Ele pode tentar interromper o fluxo de alimento espiritual, quebrar a nossa união ou fazer com que paremos de pregar zelosamente. Ele pode atacar todos os aspectos do paraíso espiritual. Por meio de governos políticos, ele vai tentar eliminar os verdadeiros adoradores e a adoração verdadeira da terra. Mas não vai conseguir. Ele vai ser lançado num abismo por 1000 anos e depois disso vai ser destruído. O que é que vai acontecer aos governos que ele controla hoje? Já terão sido destruídos no Armagedom, de forma definitiva. O reino messiânico vai assumir o controle da terra, que por fim vai tornar-se num perfeito paraíso literal. E nessa altura, o paraíso literal e o espiritual vão existir ao mesmo tempo. Desde 1919, a expansão do paraíso espiritual tem estado lado a lado com a expansão material. Vejamos o que aconteceu desde então. Primeiro, vamos falar do que fizemos a nível da impressão. Em 1920, começámos a usar uma impressora rotativa na Myrtle Avenue, em Nova York.
em 1922, a gráfica foi transferida para o número 18 da Concord Street. De 1927 a 1986, foram comprados mais edifícios para expandir a gráfica na Rua Adams. Mas o que dizer da expansão das residências e dos escritórios? Em 10 de outubro de 1960, foi feita a dedicação de um novo edifício residencial e de escritórios no número 107 na Columbia Heights, e 630 irmãos assistiram no Salão do Reino, que ficava no resto do chão. O irmão Franz disse que esse novo edifício nos fazia lembrar as palavras do salmista de que todos no templo falariam da glória de Jeová. Em 1969, as residências no número 119 na Columbia Heights foram construídas e dedicadas no dia 2 de maio. E no mesmo ano, foi comprado um conjunto de edifícios da farmacêutica Squibb que serviu como sede mundial até nos mudarmos para aqui, para Warwick. Eram os números 25 a 30 na Columbia Heights e foram dedicados em 15 de março de 1982. Mais tarde, os edifícios números 48 e 50 foram ligados ao edifício número 30. E ali perto, o lote 85 da J Street passou a ser usado como área de estacionamento. Depois disso, no dia 18 de setembro de 1995, realizou-se outra dedicação importante. 17 residências foram acrescentadas àquelas que tinham sido dedicadas em 2 de maio de 1969. Entre essas residências estavam o Hotel Towers, que comprámos em 1975, o Hotel Bossert, o Hotel Standish, o edifício Sliver, o edifício número 108 na Jorlemon Street, o edifício de 30 andares na Sand Street e o edifício número 97 na Columbia Heights, onde antes estava situado o Hotel Margaret. O edifício número 360 na Furman Street, que acomodou o departamento de expedição e outros, foi adquirido em 15 de março de 1983 e foi completamente renovado. Tinha 93 mil metros quadrados de área. Até à presente data, quase todos os nossos edifícios foram vendidos, e o dinheiro da venda foi mais do que suficiente para cobrir as despesas da construção desta sede. Perdão. Bem, e o que dizer da expansão em Wallkill? Em 1963, comprou-se uma quinta que pertencia a irmãos em Wallkill, que fica a 120 km da cidade de Nova York. Ali, construíram-se edifícios residenciais que foram terminados em 1968, 71 e 73. Uma grande gráfica foi construída em 1973 e ampliada em 75. Em 2004, a impressão em Nova York foi descontinuada e toda a impressão passou a ser feita em Wallkill. No dia 15 de maio de 2005, foi feita a dedicação dos novos edifícios no complexo de Wallkill. Hoje, dedicamos também uma nova residência, um novo parque de estacionamento e um novo edifício de escritórios em Wallkill, bem como os armazéns em Montgomery e aqui perto, os 2 hotéis e o local de refeições que vimos no vídeo anterior. Wallkill passou a ser a sede da filial dos Estados Unidos e a maioria dos membros da comissão vive lá. Warwick é a sede mundial. Esta é a diferença. Em meados dos anos 90, também foi construído em Patterson um conjunto de prédios para escritórios, residências e escolas teocráticas. O programa de dedicação foi no dia 19 de maio de 1999. Recentemente, foi também adicionado um estúdio de filmagens em Mount Ebo, que fica perto de Patterson, bem como um outro edifício. Patterson, a partir de agora, faz parte da sede mundial. O edifício em Tuxedo, que compramos a uma empresa de papel, onde agora temos o estúdio para o broadcasting, também faz parte da sede mundial. Este estúdio
fica apenas a 10 minutos de distância daqui. Finalmente, também dedicamos o complexo de Rivercrest, que foi comprado em Fishkill, onde vivem centenas de betelitas. Hoje, vamos focar-nos na dedicação da nossa linda sede mundial aqui em Warwick. Por que é que foi construída neste local? Bem, confiamos que foi da vontade de Jeová que nós a construíssemos aqui. Olhando para o passado, e de acordo com 2 dos Reis, capítulo 23, versículo 27, aprendemos que foi Jeová que escolheu Jerusalém como centro de adoração. Nos nossos dias, a sede mundial é o centro que promove a adoração verdadeira mundialmente. Por isso, também acreditamos que foi escolhida por Jeová. Toda a expansão de que falamos glorifica a Jeová. O apóstolo Paulo tinha a atitude correta. Ele disse em 1 aos Tessalonicenses 2,6: Nem estivemos à procura da glória de homens. Sim, procuramos a glória de Jeová e não a nossa. Foi ele que orientou e abençoou a construção destes complexos. Tenho a certeza que concordam. Foi Jeová que abençoou a reconstrução do templo físico nos dias de Zorobabel. E foi Jeová que disse o que encontramos em Isaías capítulo 60, versículo 7. Vou embelezar a minha casa gloriosa. A profecia sobre a casa gloriosa nos nossos dias refere-se não à estrutura literal da sede mundial, mas refere-se antes ao nosso templo espiritual. De acordo com a profecia, muitos viriam para adorar neste templo espiritual. Conforme diz Isaías capítulo 56, versículo 7, é uma casa de oração para todos os povos. Apocalipse 7:9 fala sobre uma grande multidão de todas as nações. Qual é o seu papel e onde é que estão? Bem, vamos ver isso na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7:9, que diz: Depois disto, vi uma grande multidão, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Diz aqui que eles estão de pé diante do trono de Deus. Será que isso significa que eles vão para o céu? Não. A terra é considerada como o apoio para os pés de Deus, como diz Isaías 66:1. Portanto, mesmo na terra, a grande multidão está diante do trono de Jeová. A grande multidão é composta de cristãos com a esperança de viver para sempre no paraíso terrestre. Apocalipse 7:15 diz a respeito deles: E prestam-lhe serviço sagrado dia e noite. Onde? Em frente ao templo? Não. Diz, no seu templo. Onde exatamente é que a grande multidão serve? Todos nós, não importa qual seja a nossa esperança, servimos a Jeová no seu templo espiritual, porque todos nós adoramos a Jeová com base no sacrifício de Jesus. Então, o que é o templo espiritual? Verdadeiro ou falso? É o mesmo que o paraíso espiritual. Falso. Será que se refere aos cristãos ungidos? Falso outra vez. O templo nos tempos bíblicos constituía uma provisão ou um arranjo para se adorar a Jeová. Portanto, o templo espiritual é um arranjo para a adoração baseado no sacrifício perfeito do resgate de Jesus. E todos os que adoram a Jeová com base nesse sacrifício estão neste templo espiritual. O paraíso espiritual, por outro lado, refere-se à condição que nos permite servir a Jeová com a sua aprovação e em paz com os nossos irmãos e irmãs. Podemos aperfeiçoar a beleza deste paraíso espiritual e aumentar os limites das suas fronteiras, fazendo discípulos e também por demonstrarmos a personalidade cristã. Todos neste paraíso espiritual cantam louvores a Jeová sem cessar. É como se pregassem dia e noite.
Isaías 62:6 diz: Eles nunca se devem calar, nem de dia nem de noite. Vocês que falam sobre Jeová, não descansem. Sim, estamos determinados a não nos calarmos, a não deixarmos de falar sobre Jeová. No capítulo 60, versículo 6 de Isaías, lemos: Proclamarão os louvores de Jeová. Por pregarmos as boas novas e pelo que dizemos no Salão do Reino, contribuímos todos para o louvor de Jeová. Louvar a Jeová é um dos objetivos principais quando vamos às reuniões e à pregação. Compreendemos que, ao pregar, o nosso objetivo principal não é salvar a vida das pessoas. O louvor a Jeová é mais importante do que a vida das pessoas. Por quê? Porque Jeová é mais importante do que as pessoas. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz: Por meio dele, Cristo, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que fazem declaração pública do seu nome. Ninguém pode impedir a expansão. Até governos ditadores, incluindo governos comunistas, não conseguiram parar a expansão da organização de Deus. Hitler não conseguiu. Stalin não conseguiu. Trujillo, na República Dominicana, não conseguiu. Mussolini, na Itália, não conseguiu. Ceausescu, na Roménia, não conseguiu. Mao Tse-tung, não conseguiu. Enver Hoxha, ditador da Albânia comunista, não conseguiu. Ninguém nos pode parar, porque Jeová está conosco. O que dizer da antiga União Soviética, que incluía a Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia e a Rússia? Em 1991, havia menos de 50.000 publicadores na antiga União Soviética. Agora, são perto de 400.000 publicadores. Imaginem este aumento ou expansão. Entre 1991 e 1998, um total de 220.492 foram batizados na antiga União Soviética. Em 1990, em Kiev, a capital da Ucrânia, havia apenas uma congregação. Hoje existem cerca de 75. Em 1993, assistimos ao maior batismo de verdadeiros cristãos alguma vez realizado. Foi num congresso em Kiev, na Ucrânia, onde 7.402 foram batizados. As restrições não impedem o trabalho. Jeová prometeu: Vou colocar-me em oposição aos que se opuserem a ti e vou salvar os teus filhos. Isaías 49, 24 e 25. As profecias mostram que seremos atacados pela coligação de nações ou governos dirigidos por Satanás e os seus demónios pouco antes do Armagedom. Mas não precisamos de ter medo. Jeová vai proteger o seu povo durante a grande tribulação. Podemos concluir logicamente que ele também vai proteger fisicamente a sede mundial. Em Zacarias 2:8, ele diz: Aquele que toca em vocês, toca na menina do meu olho. Zacarias 2:5 diz: E eu, diz Jeová, vou tornar-me uma muralha de fogo, como proteção ao seu redor, e serei a glória no seu meio. Sim, a nossa sede dá glória a Jeová. Estas instalações e os outros edifícios foram construídos para glorificar e louvar a Jeová. Em Isaías 43:21 diz: O povo que formei para mim... Para quê? Para que proclamasse o meu louvor. Isaías 43:21. É bom lembrarmos-nos deste texto, pois mostra que o objetivo de Jeová nos ter formado como seu povo foi darmos-lhe glória e louvá-lo. Então, qual é o objetivo da congregação cristã em geral? Bem, mais uma vez, louvar a Jeová. Qual é o objetivo da sede em Warwick? É dar louvor a Jeová. Efésios 1:12 encoraja-nos a servi-lo para o louvor da sua glória. Que estas instalações e os outros edifícios que dedicamos hoje glorifiquem e louvem o nosso querido Pai Celestial Jeová.
Agora é apropriado que façamos uma oração para dedicarmos todos os edifícios que ainda não foram dedicados. O irmão Leon Weaver, que serve na comissão da filial dos Estados Unidos, vai representar-nos em oração. Com esta oração e com o vosso consentimento, declaro que todos os novos edifícios estão dedicados a Jeová. Agradecemos a todos vocês todo o apoio que deram, o vosso trabalho, as contribuições financeiras e as vossas orações. Agora, qual é o oposto de dia de pequenos começos? Dia de um grande final? Bem, será que a dedicação da nossa sede é um grande final ou o fim? Não há nenhum final à vista. É tudo relativo. No novo mundo, até podemos vir a considerar a dedicação de Warwick como um pequeno começo, em comparação com o enorme trabalho de ensinar milhões, porque milhões de pessoas vão ser ressuscitadas. Isaías 11:9 diz: A terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Sim, temos um Deus glorioso. E Jeová tem um nome glorioso. Temos as gloriosas boas novas. E temos uma gloriosa esperança para o futuro. Quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Jeová encheu a casa. Hoje, o templo espiritual, em que milhões de nós nos encontramos, também está cheio da glória de Jeová. Vamos ler Isaías, capítulo 26, versículo 12. Diz assim: Ó Jeová, tu irás dar-nos a paz, porque és tu quem realizas tudo o que fazemos. Sim, queremos dar o crédito e o louvor a Jeová Deus. Até mesmo opositores reconhecem que a bênção de Jeová esteve envolvida na construção, tal como aconteceu nos dias de Neemias. Neemias 6:16 diz: Reconheceram, os opositores, que foi com a ajuda do nosso Deus que a obra tinha sido feita. Isto está de acordo com 1 de Pedro 4:11, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A glória e o poder são dele para todo o sempre. Amém. Apocalipse 5:13 concorda com isso, dizendo: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja dada a bênção, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Aleluia! Muito obrigado, irmão Losh, por nos ajudar a entender o verdadeiro significado da dedicação destas instalações. Os milhares que assistiram à reunião, ao vivo e remotamente, gostaram muito do programa de dedicação. E agora, milhões de outras pessoas podem ter a mesma experiência. Eu já sei que vocês estão ansiosos para ver o resto do programa. Portanto, tenho o prazer de vos informar de que o resto do programa da reunião anual vai ficar disponível ainda este mês, na secção Vídeos do nosso site. A segunda parte estará disponível no dia 15 de janeiro e a terceira no dia 29 de janeiro. Até ao fim do mês, vocês terão ouvido discursos de outros 5 membros do corpo governante. Somos muito bem alimentados espiritualmente. Bem, é tudo por agora. Este foi o JW Broadcasting, a partir dos estúdios da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová.